Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado pela consideração de você estar acompanhando esta série, O Cientista Espiritual André Luiz. Eu estou falando um pouco do perispírito, segundo o André Luiz. O perispírito, o Allan Kardec que chamou a atenção para isto e vai descrever nas suas obras, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, em todas as obras ele fala do perispírito, mas nesses é onde tem mais materiais à vontade sobre o assunto. E hoje, na lição 248 do André Luiz, eu vou falar em evolução, o perispírito e a evolução. Em todas as obras do André Luiz vai falando isto, mas talvez a evolução em dois mundos, onde ele chama mais atenção sobre isto. E ele vai dizer que o perispírito vai ser formado com o correr do tempo. O perispírito, o princípio inteligente, ao se unir com o princípio material, começa a sua marcha evolutiva. E esse perispírito vai se formando no processo quando está reencarnado e quando está desencarnado, ou seja, na vida física e na vida extrafísica. Ele vai se formando, ele vai, com o tempo, vai se aprimorando e criando o seu automatismo. Então, os seres mais primitivos já têm o seu perispírito, só que o perispírito dele ainda está se organizando. Num ser unicelular já tem um perispírito, numa ameba, uma planta tem perispírito, um animal tem o perispírito. Quando chega no homem, ele tem o perispírito. E com o correr do tempo, ele vai trabalhando a sua evolução. Ou seja, nós temos, quando desencarna o ser humano, a planta, o animal, ele vai ficar aqui. O corpo físico, essa matéria física vai voltar para a natureza e a parte do corpo etérico, duplo etérico, que liga o perispírito com o corpo, também ele volta para a natureza. E volta essa matéria para o fluido cósmico universal, essa matéria permanente. E ele sofre grandes transformações quando estão do outro lado. E também, quando ele vai reencarnar, também sofre transformações lá no seu perispírito por processo de reencarnação. Então, com o correr do tempo, do jeito que ele perde o corpo físico e o duplo etérico, com o correr do tempo, também o perispírito ele vai sendo polido, desbastando, vai tendo uma poluição, sendo polido, e ele vai, com o correr do tempo, vai perder também esse perispírito, essa forma do perispírito, e vai perder também até o corpo mental que organiza o perispírito. Ele também vai perder isso com o correr do tempo. E é por isso que a proporção que o espírito vai evoluindo, o seu perispírito vai ficando mais sutil e também desaparece. Então, nessa evolução do perispírito, ele vai, então, é como se ele vai se também mudando. Então, ele custou para se preparar, para formar, mas, ao mesmo tempo, no processo de evolução, ele também vai perder esse perispírito no processo de evolução. Um espírito puro não tem necessidade desse perispírito nosso. Ele vai se adaptar de acordo com o planeta que ele for viver. Então, isto daí são informações imensas. Claro que o mundo acadêmico não vai estudar isto agora, o mundo científico acadêmico, que eu estou trazendo informações que o André Luiz está dizendo.
Ele está dizendo, essas informações batem com o trabalho do Allan Kardec, com todo o trabalho, não entra em contradição nenhuma. Apenas ele fez uma divisão do perispírito para ficar mais didática o entendimento, porque é como se tivesse várias camadas para que eu possa entender. E cada camada dessa é um mundo imenso de informações. Agora, o André Luiz está dizendo que ele existe. Está dizendo que existe essa evolução do perispírito. E essa evolução só vai acontecer quando os homens de ciência for estudar o perispírito. Para depois é que vai estudar a evolução do perispírito. Mas para ele estudar o perispírito, ele vai ter que também é saber que existe espírito, porque se ele não acredita no espírito, como é que vai acreditar no perispírito? Só que essa informação que o André está trazendo, que alguém pensa que isso não tem nada a ver com ciência, tem. Ele não está trazendo fatos, está dizendo que esses fatos pode ser comprovado, e com o correr do tempo os homens de ciência ortodoxa vão estudar e vão compreender a evolução do perispírito. É um capítulo imenso. Eu estou dando só, chamando a atenção que o André Luiz disse que esse fato é uma realidade, ou seja, é uma hipótese, e essa hipótese, quando for confirmada, vai virar teoria. Que Deus te guarde, até o próximo encontro. Se você achar interessante, vai passando isso para frente, porque o André Luiz precisa ser conhecido.